Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor, nosso Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. É que a paz do Senhor esteja contigo. Que você possa refletir acerca desta palavra, que está escrita em Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13 e 14, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Olha que palavra maravilhosa, hein, meu irmão? Que palavra maravilhosa é a palavra de Deus. Como é lindo o Senhor. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Meus irmãos, como isso nos diz, como isso nos fala fortemente. Viver segundo a carne, segundo os desejos da carne, segundo as concupiscências da carne, nós estamos caminhando para a morte. As pessoas pensam que vamos curtir a vida, está levando uma pessoa à felicidade. Porque a curtição geralmente envolve os desejos da carne, a satisfação carnal. E vem através de muitas coisas. Porque satisfazer a carne é algo que traz prazer à própria carne. É como o pecado. Não tem pecado, para praticar o pecado, não tem pecado ruim. Você já viu que não tem pecado que seja ruim? Tudo que envolve o pecado é prazeroso. É por isso que as pessoas amam tanto o pecado. Porque ele é prazeroso, ele traz satisfação à carne. Não tem pecado ruim. Ah, meu Deus, estou pecando aqui agora, mas coisa horrível. Não tem. Todo pecado é prazeroso. Mas aí nos traz satisfação carnal. E consequentemente, nós caminhamos para a morte. E essa morte é morte eterna. Você está me compreendendo? Viver uma vida dissoluta, uma vida segundo a carne, segundo os desejos da carne, traz uma satisfação momentânea, mas traz uma destruição eterna, uma morte eterna. Então, as pessoas dizem que nada, o importante é curtir a vida. Ora, mas a vida é tão passageira. Você tem momentos de felicidade, muitas vezes comprado esses momentos, porque você tem que comprar essa felicidade, né? A pessoa está triste e compra bebida para ficar alegre. E às vezes nem fica alegre, faz chorar mais, né? Compra a felicidade. Quer prazer, compra o sexo. Quer sair, que se desligar e fugir da realidade, compra droga. Mas é tudo momentâneo. E isso está levando você até a morte eterna, levando você até o abismo. Por isso que a palavra diz: se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. É para a morte eterna. É para a destruição, é para o lago de fogo. Então, viver estes pequenos dias aqui, que Deus nos deu, e nos deu para nos consertarmos, para nos aliançarmos com Ele, para nos prepararmos para a morada eterna, para a vida eterna, porque aqui é uma vida passageira. Nós estamos em busca da vida eterna, sem fim, não tem fim. Esta aqui é passageira, é momentânea. Veja quantas pessoas ontem estiveram nas festas, nas baladas, nas ruas, nos prostíbulos, né? Enfim, tantas coisas. Hoje estão muito arrependidos. Pagaram por um momento de uma suposta alegria, uma suposta felicidade, e hoje estão arrependidos. Quantas bobagens não foram ditas ontem, quantas coisas não foram ditas ontem, quantas coisas tolas não foram feitas. Quanto arrependimento, quantas famílias estão destruídas em nome deste caminhar segundo a carne. Quantos acidentes não foram provocados. Porque verdadeiramente este caminho é para a morte. É para a morte mesmo. Esta vida segundo a carne é morte, vai dar em morte.
Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles é morte eterna, é separação definitiva de Deus. Então nós estamos muitas vezes nos alegrando com a separação que temos de Deus. Estamos celebrando muitas vezes a separação de Deus, vivendo uma vida carnal, uma vida de pecado, e celebrando muitas vezes nas festas, nas baladas, a nossa própria condenação. Esta alegria momentânea é apenas para celebrar a nossa condenação, porque o mundo está condenado, o mundo já é condenado. Sairá da condenação aqueles que irão viver segundo o Espírito, aqueles que vão se arrepender dos seus pecados, abandonar esta vida carnal, esta vida pecaminosa e receber a Jesus como Salvador, para viver segundo o padrão de Cristo, não segundo o padrão da carne, segundo o desejo do Espírito Santo, não segundo o desejo da carne pecaminosa e cruel. O que é que adianta? Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que adianta o pecado na sua vida se você vai ser condenado? O que adianta celebrar alguma coisa, sorrir, se você está a caminho de morte? Se está caminhando para a morte, e a morte eterna, a separação definitiva de Deus, aí um sorriso amarelo nos seus lábios, né, tentando demonstrar uma felicidade que não existe. Você está vivendo segundo a carne tem prazer, mas ela cobra também. O pecado vai cobrar, porque a palavra diz que o salário, a recompensa do pecado é a morte. É a morte. Quantos anos de vida você tem ainda? Você tem 1 hora, 2, 1 minuto, 1 segundo? Quantos dias você tem de vida ainda que você está vivendo segundo a carne? Porque você está caminhando, trilhando para a morte eterna. Entenda. Jesus, vendo o mundo condenado, o Pai vendo o mundo condenado, enviou Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação de quem quer sair da condenação. Você quer sair da condenação? Então você precisa sair dessa vivência segundo a carne. Você precisa entregar o seu coração nas mãos de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz assim, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Para a morte. Aí você vai celebrar a sua morte. Você vai estar todo feliz, toda feliz, celebrando a sua própria condenação? Não é? Aí a palavra diz aí, mas se pelo Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar os feitos do corpo. Levar à morte esse desejo carnal, levar cativo, né? Levar cativo, subjugar o seu corpo, a sua vontade, pela sua própria vida. E é pelo Espírito, é pelo poder do Espírito Santo. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você, o que é que isso quer dizer? Se você abandona o pecado, se você abandona o desejo carnal, se você subjuga estas coisas pelo poder do Espírito, certamente você vai encontrar a vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia diz que há 2 situações, há uma guerra. A carne milita contra as coisas do Espírito e o Espírito milita contra as coisas da carne. Os dois são opostos. Nós não podemos servir a Deus e o diabo. Nós não podemos, estar cheio do Espírito Santo e viver segundo a carne. Então tem que matar alguém, tem que mortificar alguém. Se você quer ter a morte eterna, você vai viver segundo a carne. Se você quer ter a vida eterna, você vai viver segundo o Espírito, mortificando os feitos do corpo, os feitos da carne, para que você viva. Você está me compreendendo? Não dá para viver. Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de agradar um, aborrecer o outro. Nós não podemos servir a carne e o Espírito Santo. Você tem que escolher uma coisa ou outra, não dá para viver com os dois. Ou você vive segundo a carne, caminhando para a própria morte, ou você mortifica os feitos do corpo, os feitos da carne, pelo Espírito Santo, para que você tenha vida. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, então os que são guiados segundo a carne não são filhos de Deus. Por quê? Porque se opõem ao próprio Espírito,
ao próprio Espírito Santo. É necessário mortificar os feitos do corpo, os desejos carnais, os vícios, sabe? Toda a concupiscência, o desejo desenfreado da carne. É preciso mortificar para viver segundo o Espírito, ser guiado pelo Espírito, para se tornar filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Gente, Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Mas a criação não quer dizer que seja filho. Filho é quando alguém aceita as condições do Pai, recebe o Salvador, arrepende-se dos seus pecados e passa agora a ser guiados pelo Espírito de Deus. Aí são filhos de Deus. É o que diz a carta de Romanos, capítulo 8, no versículo número 14. Aí você vai viver uma vida segundo a concupiscência da carne, caminhando para a morte, se opondo a Deus, se opondo à palavra de Deus, rebelando-se contra a maior autoridade espiritual, a maior autoridade do universo. E você quer dizer que é filho de Deus? Para ser filho de Deus é necessário mortificar os feitos do corpo, para que você viva e viva a vida eterna. Por quê? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esta palavra é maravilhosa, porque além de nos orientar como devemos andar para termos a vida eterna, testifica que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Aleluia! Que maravilhoso é ser chamado de filho pelo próprio Deus. Vamos deixar o Espírito Santo nos guiar e renunciar todo desejo carnal, todo apego às coisas deste mundo, para que sejamos filhos de Deus. Vamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Às vezes é o espírito contrário que está guiando. Precisamos deixar o Espírito Santo, porque o espírito contrário certamente guiará nos desejos carnais. Mas o Espírito Santo de Deus guiará todos aqueles que mortificam o feito do corpo, que renuncia, que abandona o pecado. Ó Pai, muito obrigado, meu Deus, por termos o privilégio de poder sermos chamados filhos de Deus. Entregamos a nossa vida a Ti, para que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Esperamos a cada dia estar mais perto de Ti, estar no centro da Tua vontade, pois este é o melhor lugar. Nós oramos, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e te pedimos a tua paz, te pedimos a tua bênção, e que o teu Santo Espírito, o Espírito de poder e de verdade, seja sobre nós, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um dos ouvintes, meu Deus, em nome santo de Jesus, e nos dá a vitória, Senhor. Precisamos de ti. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Jesus ama você.